Econometria básica. Capítulo 3. Método dos mínimos quadrados ordinários. Versão brasileira, Ricardo Scalabrini. Estimação de parâmetros, heterossedacidade e autocorrelação serial são alguns dos temas tratados no capítulo 3 do livro Econometria Básica adotado nesse curso. Este capítulo 3 ele trata basicamente dos modelos de regressão de duas variáveis. Ainda estamos analisando o modelo de regressão simples, não estamos trabalhando com o modelo de regressão composto, com várias variáveis explicativas. E então essas variáveis a serem analisadas por enquanto são a já conhecida e analisada no capítulo 2, que é a variável explicada, também chamada de variável resposta, a nossa variável y estimado, e a variável x, que é a variável chamada de variável explicativa. Serão tratados aqui dois modelos de regressão linear, basicamente o modelo do método dos mínimos quadrados ordinários e também o método da máxima verossimilhança. Cabe aqui dizer que o modelo dos mínimos quadrados ordinários ele tem preferência no que diz respeito em termos de aceitação em relação ao método da máxima verossimilhança. Isso porque é um modelo muito mais simples, matematicamente falando, de se trabalhar, de se entender, e ele possui aí alguns parâmetros estatísticos que o tornam muito mais atraentes frente ao modelo de máxima verossimilhança. Basicamente, esse modelo está fundamentado em 7 pressupostos que justificam o porquê da sua escolha, e que se pelo menos um desses pressupostos não for satisfatoriamente atendido, não tem porquê de utilizarmos este modelo. Este capítulo, portanto, ele está dividido em 8 sessões, mais uma parte dedicada à resolução dos exercícios, uma parte dedicada ao resumo e às conclusões, e também um apêndice, o apêndice 3A, que faz uma demonstração das derivações dos parâmetros das equações então utilizadas. Uma vez mais que este capítulo é um capítulo bastante extenso, ele será tratado parte a parte, e especificamente neste vídeo trataremos da primeira parte, que é a parte 3.1, que trata então do modelo em questão, que é o método dos mínimos quadrados ordinários. Vamos dar início agora então ao capítulo 3 do livro do Gujarati. Vamos trabalhar com o modelo de regressão de duas variáveis e o problema da estimação. Este capítulo basicamente ele trabalha com a análise de dois modelos utilizados na regressão linear simples, por enquanto não a múltipla. Aborda então dois modelos, dois métodos de análise, que são do método dos mínimos quadrados ordinários e o método da máxima verossimilhança.
ele enfoca principalmente no método dos mínimos quadrados ordinários por dois motivos. Primeiro, que este modelo é um modelo mais simples matematicamente de se entender do que o método dos mínimos, em relação ao método da máxima verossimilhança. Outro detalhe é que este método está fundamentado em 7 pressupostos que justificam o uso de sua escolha. Ele é atribuído a esse camarada aqui, ele é um matemático, o Karl Gauss, matemático alemão. Foi ele então que formulou esse modelo, foi ele que disse que este modelo é um modelo muito bom, porque ele satisfaz 7 hipóteses importantes na estatística. Só que se pelo menos uma dessas hipóteses ou desses pressupostos não for satisfeito, então o modelo não serve. Então, mas existem, como veremos mais adiante, existem maneiras de contornarmos esses problemas aí, tá? Esses pressupostos aí, por exemplo, o pressuposto aí da autocorrelação serial, ele pode ser corrigido. Existem maneiras de corrigirmos de forma estatística esses defeitos, de forma tal que a escolha do nosso modelo ela se torne adequada. Bom, inicialmente eu quero dizer que este capítulo 3 ele é um capítulo bastante extenso. Ele está dividido entre 8 sessões. Além das 8 sessões, mais a parte dedicada ao resumo e às conclusões, outra dedicada à resolução de alguns exercícios, e também um apêndice, o apêndice 3A, que mostra como são derivados os parâmetros dessas equações. E por conta disso, este capítulo não pode ser desenvolvido em um único vídeo. Neste vídeo trabalharemos então com a apresentação do método dos mínimos quadrados ordinários. Faremos um exercício onde, através desse exercício, veremos a importância de se calcular através desse modelo valores precisos para os parâmetros da equação, que são os nossos beta 1 e beta 2, por exemplo, de forma tal que a soma dos desvios, a soma dos erros, ela seja a menor possível, para que então a nossa FRA, que é a nossa função de regressão amostral, ela seja mais próxima possível dos valores reais observados da função de regressão populacional, ou seja, para que aqueles valores que vamos estimar, que vamos calcular, esses valores médios de y, eles sejam valores muito próximos aos valores reais informados pela pesquisa realizada, pela população entrevistada. Então, temos aqui a equação 2.4.2 e essa equação é uma equação de uma função de regressão populacional, mas como já foi dito lá no capítulo 2, final do capítulo 2, na grande maior parte dos casos nós trabalhamos com função de regressão amostral. Isso porque na grande maioria dos casos nós não temos todos os dados relativos àquela população, mas temos apenas uma fração daqueles dados, um percentual, aquilo que chamamos de amostra, uma parte dos dados populacionais. Então, se nós tivéssemos todos os dados relativos a uma população pesquisada, nós representaríamos a nossa equação econométrica dessa forma aqui. Para que serve uma equação econométrica? Olha, nós usamos a econometria para fazer previsões, para estimarmos valores, para calcularmos valores médios de uns valores já observados. Lá no capítulo 2 nós trabalhamos com o exemplo de algumas famílias pesquisadas. Foi feita uma pesquisa com algumas famílias de quanto elas consumiriam, quanto elas gastariam, quais seriam as despesas delas médias semanais com consumo a cada nível de renda. Então foi
feita uma entrevista, o entrevistador chegou com um questionário em cada família, e esse questionário continha a seguinte pergunta: olha, eu tenho aqui alguns níveis de renda variando de $80 a $260, e eu preciso que você me informe quanto que você gasta dessa renda com consumo, com despesas familiares pessoais por semana a cada nível de renda. E aí teve, eu vou pegar aqui tabela 2.1, isso, essa tabela aqui. Aí teve, por exemplo, aqui uma família que com $80 por semana, ela informou que gasta 55. Já uma outra família informou que com $80 ela gasta 60. A outra com o mesmo nível de renda 65. E aí foi feita essa mesma pergunta para as mesmas famílias com outros valores. Olha, essa mesma família, a primeira família que respondeu que com $80 por semana ela gasta 55, já com $100 ela passa a gastar 65. E por aí vai. Então, isso é uma pesquisa que foi feita. Bom, essa tabela foi chamada de população, mas se a gente tirar aleatoriamente alguns valores aqui, esses valores serão uma amostra. Mas vamos imaginar uma outra situação. Eu moro na cidade de Sinop, uma cidade de aproximadamente 130 mil habitantes no interior do estado de Mato Grosso. A minha cidade hoje ela já conta com mais de 100 bairros. Mas digamos que se o IBGE fosse fazer uma pesquisa, existe uma pesquisa do IBGE chamada de POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Digamos que o IBGE fosse fazer uma pesquisa somente aqui na cidade de Sinop, digamos aí que uma questão de interesse, de estudo econômico, alguma coisa, digamos que o IBGE ou qualquer outro órgão de pesquisa fosse visitar a minha cidade, aqui a cidade de Sinop, e fazer a seguinte pesquisa. Ele quer saber, em média, quanto que cada família sinopense gasta, consome semanalmente com cada um desses níveis de renda. Digamos que aqui seja R$80, variando de 80 até R$260. Seria praticamente inviável. Digamos que o IBGE, então, ou este outro órgão que deseja realizar a pesquisa, não queira pesquisar todas as famílias de todos os bairros da cidade de Sinop. Isso porque se torna inviável por questão de custo ou de tempo, porque tem que contratar muita gente. Então, ele resolve extrair uma amostra da população da cidade de Sinop. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar apenas algumas famílias de cada bairro. E daí ele vai montar uma tabela como esta aqui. Então, a gente pode observar que os valores aqui informados para cada uma das rendas, eles são valores diferentes. Mas essa instituição que vai pesquisar, ela não quer saber quanto que cada família, mas ela quer saber no geral uma média. A gente fala em estimativa, valor estimado, e é para isso que a gente usa a regressão, e a equação de regressão é essa aqui. Só que, como eu deixei claro, na grande maioria dos casos não se tem uma população, se tem uma amostra. Então, se temos uma amostra que vai representar a população, tá, essa equação então não utilizamos. Então vamos utilizar a equação amostral, que é esta equação aqui de regressão amostral. Quando nós fazemos isso, quando nós estamos trabalhando com valores estimados e não com todos os valores reais, ou seja, estamos estimando valores para y com base em alguns x e alguns y coletados da população, uma amostra. Então, quando nós fazemos esse trabalho com uma amostra, estamos estimando uma equação. Nós temos que colocar este símbolozinho de acento circunflexo em cada um dos nossos parâmetros. Nós chamamos isso de chapéu, porque representa valores estimados. Então, a nossa população ela vai ser representada por uma equação estimada, um valor estimado de y, mais um termo de erro. Por quê? Bom, vamos a uma figura aqui.
Aqui está a figura 3.1. Vamos imaginar que aqui no nosso eixo Y nós temos os valores da renda, e aqui no eixo X os valores da renda e no eixo Y os valores do consumo. Teve uma família que informou que consome com esse primeiro nível de renda, vamos colocar de R$80, ela consome tudo isso aqui. Na estatística nós chamamos esses valores que fogem muito aos valores médios, chamamos de outlier. Mas enfim, uma, duas, três, algumas poucas pessoas informaram valores muito distantes dos valores médios. A maioria informou valores em torno da reta de regressão dos valores médios. Então, nós utilizamos a equação de regressão para calcular o valor médio consumido por cada família com cada um dos níveis de renda. Não queremos saber este valor específico aqui formado por uma família. Então, por isso que nós representamos na equação de regressão o beta 1, que vai dar o nosso coeficiente de inclinação, que mostra quanto cada família consome quando sua renda é zero, mais o beta 2 também estimado, beta 2 chapéu estimado, que é o nosso coeficiente linear, que vai por sua vez multiplicar a nossa variável linear explanatória y, e mais um termo de erro. Por que um termo de erro? Porque esse beta 1 mais beta 2 x, eles representam esses valores médios aqui calculados, que vão representar os valores efetivos da população. E a diferença entre cada um desses pontos aqui, dessas bolinhas aqui, são os valores informados pelo entrevistado, os valores pesquisados. Mas entre o valor informado por cada pesquisado entrevistado, ou seja, por cada família, e o valor médio calculado para essas famílias, para aquele nível de renda, existe uma diferença, existe uma distância. E a diferença entre esse valor informado pela família pesquisada e o seu respectivo valor médio estimado calculado é aquilo que chamamos de termo de erro aleatório, termo de erro estocástico ou mesmo de distúrbio aleatório. Então é por isso que a nossa equação de regressão é representada por esses dois betas aqui, coeficiente angular de inclinação mais o coeficiente linear multiplicado pela variável explanatória e mais um termo de erro também. Esse y estimado aqui, ele é o coeficiente de angular, o beta 1 mais o beta 2 que multiplica x, e mais o termo de erro. Este valor estimado ele é uma média condicional de y. Por quê? Porque este valor estimado ele está condicionado a esses valores informados pelo pesquisador, ou seja, uma condição depende, para nós calcularmos o valor estimado de y, nós dependemos de antemão de ter alguns dos valores informados de y e de x também. Então, como traçar? Aí tem essa pergunta, mas como determinar a função de regressão amostral propriamente dita? Bom, primeiro nós expressamos os erros, os nossos resíduos da nossa regressão, como as diferenças entre os valores efetivos observados para a variável y dos valores estimados. Então, o valor observado menos o valor estimado é aquilo que chamamos de erro, e nós verificamos isso na figura 3.1. Nós temos aqui, como dito, então, na linha horizontal nós temos os valores de x, trazendo isso para o nosso exemplo lá do capítulo 2 do consumo das famílias em função da renda. Temos que x é a renda e y é o consumo, as despesas gastas com consumo em função da renda. Então, cada um desses pontinhos, dessas bolinhas, desses valores, esses valores em negrito, essas bolinhas representam ou são os valores da pesquisa, os valores observados. E nesta reta aqui, que é a reta de regressão amostral, que é a função FRA, estão todos os valores médios de y calculados, com base
nos valores amostrais de x e de y. E o que é o termo de erro, então? O que é o erro aleatório, o erro estocástico, o distúrbio estocástico? Tudo isso é a mesma coisa. Mas este erro nada mais nada menos é que a diferença entre os valores da variável y observados e o seu respectivo valor médio calculado. Então, em toda regressão que fizermos, ela vai conter esse erro. Por quê? Porque vamos voltar na figura. Vamos ver aqui na figura 2.1. Figura aqui, tabela 2.1. Nessa figura 2.1 nós temos uma pesquisa que foi feita para cada nível de renda. Nós temos um respectivo valor informado para cada família. Então nós vimos que esses valores são diferentes. Esses valores aqui são os valores de y que estão aqui. Por exemplo, aquele 55, que é aquele primeiro valor, pode ser este valor aqui, essa bolinha aqui. Ou então ser um valor maior que aquele. Tabela 2.1. Aqui nós temos 55, 60, 65, 70. Vamos supor que esse conjunto de valores aqui de 55 a 75 esteja aqui próximo ao valor médio calculado. Mas vamos supor que teve uma outra família que respondeu um valor aqui, sei lá, acima de 100, um valor absurdo. Vamos supor que com $80, com R$80 que aquela família ganha, aquela família acaba consumindo muito mais, porque ela usa despesas com cartão de crédito, por exemplo, parcela suas compras. E esse valor muito alto aqui é um valor que fica bem fora do valor médio. Então, quando a gente roda uma regressão, nós estamos calculando os valores estimados de y, estamos calculando os seus valores médios de y. Então haverá sempre uma diferença entre os valores informados e o valor estimado, que é o valor também chamado de valor previsto, né? E ocorre que existirão valores que estão acima dos valores médios, e ocorre que existirão valores que estarão abaixo desses valores médios, abaixo da reta de regressão. Mas voltando então ao modelo do método dos mínimos quadrados ordinários, qual que é o objetivo desse modelo? Qual que é a ideia de usar essa modelagem? Então, este modelo do método dos mínimos quadrados ordinários, ele nos fornece os valores dos parâmetros da regressão, que são os coeficiente angular e os coeficientes lineares também. Ele fornece valores de forma tal que a soma dessas diferenças aqui, ela se torne a menor possível. E quanto menor for a soma dessas diferenças aqui, desses erros aqui, então mais preciso serão os nossos valores estimados para y. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente verifica aqui que nós temos vários valores para y que estão muito distantes dos seus respectivos valores médios calculados. Só que nós temos aqui, por exemplo, 4 valores de y, 4 erros no caso, porque a distância entre o valor observado e o valor médio é aquilo que a gente chama de termo de erro. Nós temos 4 termos de erro aqui, 1, 2, 3 e o 4. Nós percebemos que a distância de 1 em relação à reta de regressão é a mesma distância desse quarto termo de erro aqui,
só que em sinais opostos, em sentidos opostos. E o mesmo ocorre com o termo de erro 2 e o termo de erro 3. Isso significa que se fôssemos efetuar a somatória desses 4 termos de erro aqui, eles sumiriam. Mas se esses termos de erro sumirem, então é algo assim como se um modelo estimado ele não existisse, ou como se esse modelo estimado ele fosse exatamente igual ao modelo da regressão populacional. É como se não existisse o termo de erro, não existisse diferença entre os valores estimados e os valores observados. E nós já vimos em um vídeo anterior sobre o termo de erro da regressão 7 motivos que estão lá no capítulo 2 que justificam o uso, a utilização do termo de erro em uma regressão. Toda regressão ela terá termos de erro, ainda que nós utilizamos a regressão não somente nas ciências sociais e nas ciências sociais aplicadas, como ciências contábeis, administração, matemática, economia, sociologia, enfim. Mas isso também tem aplicação em estatística, até lá no campo da biologia e da medicina, quando a gente estuda, por exemplo, análise multivariada de a reprodução de populações de peixes, de animais. Esse termo de erro ele sempre vai existir. Então, o método dos mínimos quadrados ordinários, como o nome sugere, mínimos, porque ele vai minimizar a distância entre os valores observados e os valores médios e os valores previstos para a variável y. Quadrados, porque, como eu já disse, se apenas somarmos, fizermos a soma de todos esses erros aqui, é bem provável que essa soma aqui ela dê um resultado ou muito pequeno, praticamente quase insignificante, ou um valor igual a zero. Depois nós vamos fazer isso num exercíciozinho no Excel para tirarmos essa prova. Então olha só, a ideia do método dos mínimos quadrados ordinários é para que os valores estimados de y sejam valores que se aproximam muito dos seus respectivos valores verificados, nós temos que minimizar os erros, mas não podemos minimizar muito. E a forma que isso é calculado é fazendo essa subtração normal da variável y da população ou da amostra menos o seu respectivo valor calculado, o valor estimado, e tudo isso elevado ao quadrado, e depois somamos, efetuamos a somatória. Então nós teremos desta maneira aqui. Só lembrando, como eu falei antes, que se somarmos todos aqueles 4 termos de erro, aqui tem até um exemplo. Ele atribuiu 10 menos 2 mais 2 mais 10, tudo isso vai ser igual a zero. Então nós temos que pegar e elevar as diferenças ao quadrado. Y menos y estimado ao quadrado, e a soma disso aqui é igual à soma dos termos de erro ao quadrado, que também é representado dessa maneira. Uma vez mais que já foi falado que o y estimado é igual a beta 1 chapéu, no caso estimado, menos beta 2 chapéu, que multiplica a variável xi, que é a variável explicativa, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, temos aqui na equação 3.1, 3.3 que a somatória dos termos de erro ao quadrado está representado com esse f entre parênteses beta 1 e beta 2, significa que os termos de erro ao quadrado eles são uma função dos parâmetros beta 1 e beta 2, ou seja, eles dependem ou variam de acordo com beta 1 e beta 2 também variam. Depois nós vamos também mostrar isso neste próximo exemplo que vamos fazer agora, desta tabelinha aqui.
Vamos abrir aqui uma planilha então no Excel. Vamos utilizá-la para fazermos a nossa regressão, mas antes vamos precisar instalar um suplemento aqui em dados, que é análise de dados. Para isso, clique em arquivo, clique em opções, clique aqui em suplementos, clique agora em ir. Agora selecione aqui ferramentas de análise, também ferramenta de análise VBA e Solver também. Agora clique em OK. Vamos agora copiar então os dados da nossa tabela. Nós temos aqui valores para y e valores para x. Para y temos 4, 5, 7 e 12. Então y igual 4, 5, 7 e 12. E para x, variável explicativa, temos 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5 e 6. Aí aqui nós temos y estimado, é isso, y estimado, e agora o termo de erro, vamos colocar aqui erro. Tá, então vamos calcular uma regressão de y contra x. Clique em dados, análise de dados, regressão. Agora clique em OK. Selecione aqui o intervalo de entrada de y, apenas os valores, não a variável y, somente dados numéricos. Agora o intervalo de entrada de x. Também selecione então os valores de x. Clique em nível de confiança de 95%. Clique em resíduos para que apareçam os resultados dos valores estimados e também dos resíduos que nós vamos precisar. Agora clique aqui em intervalo de saída, clique aqui, escolha um local, pode ser aqui, e clique em OK. Pronto, já está aí nossa regressão rodada de y contra x. Observações, então são 4 observações que temos aqui, que são 4, 5, 7, 12, né, tanto para y como para x. Aqui coeficientes, essa intersecção aqui é o nosso beta 1, o nosso coeficiente de inclinação da reta, e a variável x1, nosso coeficiente linear, aquele que vai multiplicando o x1. Vamos arredondar esses valores aqui, colocar apenas 4 casas decimais. Aqui 3 tá bom. Vamos fazer o mesmo com os erros, se bem que esse erro padrão aqui, isso aqui agora a gente não precisa. Vamos verificar aqui isso aqui que a gente precisa. Vamos primeiro verificar aqui os valores dos coeficientes. Bom, o que ele supõe aqui? Façamos dois experimentos. No primeiro, considere beta 1 igual a 1,572. Aqui deu 1,7571. Dá uma pequena diferença, porque eu penso que o Gujarati ele utilizou um pacote estatístico aí que não o Excel para rodar essa regressão. Usou, por exemplo, aí ele usa muito o Stata, o SAS, o Minitab e o eViews. Mas há uma pequena diferençazinha, é bem mínima assim, mas há uma certa diferença entre se trabalhar com um programa e outro. Então, vamos ver agora aqui os valores do y previsto. O que é esse y previsto? Nós temos aqui os valores reais de y, 4, 5, 7, 12. E aqui são os valores previstos de y, os valores médios de y para cada um daqueles valores x. Esses valores aqui são valores médios
é aquilo que a gente chama de previsão, por isso que são valores estimados. São médias de y, elas estão condicionadas a esses valores fornecidos aqui. Então nós vemos que há uma diferença grande entre esses valores observados para esses valores previstos, calculados. Voltando à nossa figura, esses valores observados, por exemplo, aplicando isso aqui à nossa figura, são esses valores aqui, estes pontos aqui. E os valores previstos, que são esses valores aqui, são esses valores que estão na reta. Ou seja, nós temos um valor verificado igual a 4, um valor pesquisado, respondido lá no questionário igual a 4. Mas o seu valor previsto é esse valor aqui, ó, 2,92. Vamos voltar lá aquele exemplo do consumo das famílias em função da renda. Várias pessoas informaram valores próximos aqui, mas teve alguma outra família que informou um valor alto aqui. Então para esse nível de renda aqui, por exemplo, nós temos um valor médio de y, que está mais aqui ao centro. E nós temos os resíduos também. Os resíduos, como eu falei, é a diferença entre esses valores estimados, esses valores observados e os valores previstos, também chamados de valores estimados. Vamos arredondar aqui só para a gente conferir os valores. Vou deixar aqui assim, 3 casas. Tá bom. Então beta 1,572 e beta 2 1,357 bateu aqui. Os valores de y estimado 2,929, 2,929, como podemos ver aqui. Aí depois 7, bate aqui 7, 8,357, 8,357 e 9,714, 9,714. Então bateu. Vamos confirmar se os resíduos, se esses resíduos calculados da regressão são exatamente a diferença entre o y observado e o y estimado. Colocamos o sinal de igual aqui. Clicamos no primeiro valor de y menos. Agora, aliás, vou colocar aqui embaixo para ficar na mesma linha. Aqui y menos o y previsto. Vamos arrastar aqui. A gente verifica que o sistema calculou, o Excel calculou exatamente. Os valores aqui são iguais, isso significa que os resíduos, eles são a diferença entre o valor observado e o valor previsto. Ou seja, voltando à figura aqui, é a diferença entre cada um desses valores de y observado e o seu respectivo valor estimado, valor médio previsto. Tá. Agora aqui ele fala o seguinte: e se atribuirmos valores diferentes aos parâmetros beta 1 e beta 2, será que a nossa equação será a mesma? Será que os termos de erro serão os mesmos? Vamos ver que o termo de erro ele varia de acordo com a variação dos parâmetros da equação. Então, se a gente fizer para beta 1 igual a 3 e beta 2 igual a 1, ou seja, diferente desses valores para beta 1 e beta 2, vamos ver o que acontece. Vamos colocar aqui beta 1
igual a 1 e beta 2 igual a... é isso mesmo? Não, beta 1 igual a 3 e beta 2 igual a 1. Fazemos da seguinte maneira. Como se calcula a equação de regressão? É igual a beta 1 mais beta 2, que multiplica a variável x. Vamos colocar os valores aqui. 3 mais 1 vezes beta 2, aliás, vezes A2, que é igual ao primeiro x, que é igual a 4. Vamos arrastar aqui 4 vezes para termos os 4 valores. Agora nós temos os valores estimados, tá? Esses valores aqui são os valores previstos, como esses aqui, mas para os novos valores de beta que informamos. Agora vamos calcular os erros. Então 4, 7, 8, 9. Vamos ver aqui. 4, 7, 8, 9. Exatamente. Mas primeiro vamos elevar ao quadrado os erros que já calculamos. Temos aqui que os erros que aparecem aqui são os mesmos que aparecem aqui no Gujarati. Vamos elevar ao quadrado, porque o método dos mínimos quadrados ordinários faz isso. Então vamos colocar ao quadrado cada um desses valores aqui. Bom, verificamos que são os mesmos valores. Vamos efetuar a soma desses valores do quadrado desses erros. Pronto, temos 2,214, como está aqui no livro, 2,214. Aqui então temos os valores do segundo y estimado que calculamos para esses valores de beta 1 e beta 2 fornecidos. Agora vamos calcular os erros para esses valores, que é igual a o y observado menos o y estimado. Zero, menos 2, menos 1 e 3. Aqui no livro tem os mesmos valores, só que estão em termos absolutos, não tem o sinal de negativo. Eu não sei porque aqui não tem o sinal de negativo, se é porque ele considerou apenas os valores absolutos, ou se, bom, eu imagino que sim, mas isso não vai fazer diferença, porque quando levamos um valor ao quadrado, não faz a menor diferença se ele é positivo ou negativo. Então, vamos levar ao quadrado cada um desses valores, desses resíduos. Vou colocar centralizado aqui, porque eu acho esteticamente mais bonito. E vamos agora efetuar a soma e teremos o valor igual a 14. Ora, se a ideia, o objetivo da utilização do método dos mínimos quadrados ordinários é fazer com que, vamos voltar aqui na nossa figura, a somatória desses erros aqui, desses resíduos, seja a menor possível, de forma tal que tenhamos condições de falar que a nossa função de regressão amostral ela apresente valores de y os mais próximos possíveis dos seus respectivos valores da série original, de forma que a amostra consiga representar a população. Então, a início, nós podemos falar que
este valor de 12,214 ele é menor do que esse valor de 14. Ou seja, automaticamente aqui o Excel ou qualquer outro pacote estatístico que utilizarmos, ele utiliza o método dos mínimos quadrados ordinários. E esse método dos mínimos quadrados ordinários, como veremos de uma forma matemática mais adiante, ele calcula esses parâmetros aqui, esses coeficientes, o beta 1, beta 2 e mais betas, né, se tivermos mais variáveis explicativas, de forma tal que ele torne a soma do quadrado dos erros a menor possível, né? Então esse é o objetivo do método dos mínimos quadrados ordinários. De cara a gente pode falar assim, não, realmente a forma com que esse método calcula uma regressão ela é eficiente, porque aqui escolhemos valores aleatórios para beta 1 e beta 2 e verificamos que esses parâmetros beta 1 e beta 2 calculados pelo método dos mínimos quadrados ordinários são mais eficientes. Só que é o seguinte, poderíamos escolher outros valores de beta 1 e beta 2 aqui e poderíamos nos surpreender com o resultado da soma desses erros aqui que seja menor do que esta soma calculada pelo método dos mínimos quadrados ordinários, né? E aí poderíamos nos perguntar, mas seria interessante então ficarmos trabalhando pelo método de tentativa e erro, jogando ou atribuindo valores aleatórios para beta 1 e beta 2, de forma tal que encontramos uma forma mais fácil de chegar a valores ao somatório, a minimizar a soma desses erros, de forma tal que possamos falar que a nossa função de regressão amostral ela de fato representa a nossa população. Vamos ver aqui. Por meio de um cálculo diferencial, nós calculamos, vai ficar dessa forma aqui, nós calculamos os parâmetros beta 1 e beta 2, e isso vai ser feito no próximo vídeo, onde, através de uma demonstração matemática que está lá no apêndice 3 desse capítulo, veremos então que o método dos mínimos quadrados ordinários ele é uma maneira muito boa e uma maneira eficiente de fazer com que as diferenças entre os valores verificados populacionais e os seus respectivos valores estimados seja a menor possível. Mas antes eu só quero aproveitar a ocasião, antes de finalizar esse vídeo, para demonstrar que se não elevarmos ao quadrado a soma dos resíduos, não elevarmos todos os resíduos ao quadrado para depois somarmos e fizermos a soma deles sem elevarmos ao quadrado, como faz o método dos mínimos quadrados ordinários, eu vou demonstrar aqui, fazer a prova real agora, de que os termos de erro somem. Então, se clicarmos aqui nos resíduos, sinal de igual, soma, e efetuarmos a soma dos resíduos da regressão, vejamos o que acontece. Estão vendo? O resultado deu igual a zero. E zero mesmo. Zerou por completo. Vamos voltar à figura aqui. E nós vemos o seguinte, que se nós somarmos todos os termos de erro que aparecem aqui na figura, tanto acima como abaixo dos valores médios da função de regressão amostral, a equação vai ficar exatamente dessa maneira aqui, ou seja, ela vai ficar sem o termo de erro, porque o termo de erro vai sumir. E não faz sentido trabalharmos com uma regressão com uma função que é estimada e não colocarmos o termo de erro. O termo de erro ele sempre haverá. É por isso que o método dos mínimos quadrados ordinários ele
utiliza o quadrado dos resíduos, a soma do quadrado dos resíduos. Só que, além de ele fazer isso, ele é um método tão eficiente que ele calcula eu posso utilizar a seguinte expressão: o valor ótimo dos parâmetros da regressão, de forma tal que essas diferenças aqui, esses erros, eles sejam os mínimos possíveis, os erros sejam os menores possíveis. Ou seja, para que o nosso y calculado, o nosso y estimado, ele seja um valor muito próximo ao valor real informado, digamos assim, pelo pesquisador, o valor pesquisado. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo.